Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre muito prazeroso, uma alegria, uma honra visitar o IELAR e agradecemos o convite que nos foi formulado. A nossa reflexão de hoje vai ser em torno do atributo inteligência. O Espírito, desde a questão 23 do Livro dos Espíritos, é definido como o princípio inteligente do universo. E esse ser, ele tem como ponto de partida a simplicidade e a ignorância, e como ponto de chegada, conforme nos diz a doutrina espírita, a perfeição. Naquilo que se pode entender, evidentemente, de perfeição, porque teríamos que pensar em dois tipos: a perfeição máxima divina e a perfeição possível aos espíritos enquanto criaturas. Mas esta é uma questão filosófica. Nós queríamos conversar acerca deste atributo para passarmos em revista que tipo de vida nós estamos tendo. Estamos sendo inteligentes diante da vida, diante das possibilidades que se apresentam no dia a dia, diante das provas, das expiações, diante, enfim, do nosso planejamento reencarnatório que visa dar ao nosso espírito uma condição melhor quando sairmos dessa existência. A nossa ideia é girar em torno dessas questões. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, só existe uma mensagem espiritual. E ela é dada pelo Espírito Ferdinando, que é um espírito protetor. E o título da mensagem é A Missão do Homem Inteligente na Terra. É muito interessante essa mensagem porque Jesus se referenciou ao conhecimento aqui na Terra. Quando ele diz: graças vos dou, meu Pai, por ter escondido estas coisas dos sábios e inteligentes e tê-las revelado aos simples e aos ignorantes. Jesus estava falando do conhecimento espiritual, da maturidade espiritual, que nem sempre o conhecimento intelectual enxerga. Pois a mensagem do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, repetimos, que tem como título A Missão do Homem Inteligente na Terra, é muito interessante e vale a pena a gente passar em revista alguns dos seus tópicos. Em primeiro lugar, Ferdinando deixa claro para nós todos que por mais conhecimento que alguém possa ter aqui na Terra, por mais que a pessoa seja considerada inteligente, sábia, uma sumidade em termos intelectuais aqui na Terra, esta pessoa não tem o mínimo direito de se envaidecer e de se orgulhar disso. Porque os limites de conhecimento na Terra, em termos de espíritos imortais que somos, são muito rasos. São muito rasos. Ferdinando está falando que por mais que nós tenhamos aprendido nesta Terra, ainda é muito pouco diante daquilo que nós temos para aprender. Nós poderíamos nos referenciar a Jesus, quando ele fala sobre isso no seu Evangelho: eu ainda tenho muitas coisas para vos ensinar, mas por ora não podeis compreender. O Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, ele vos esclarecerá sobre todas as coisas. Jesus está dizendo que o conhecimento sempre é fruto do tempo. Conhecereis a verdade no futuro, e a verdade vos libertará. Significa dizer que a primeira coisa que nós todos precisamos compreender é justamente a limitação do conhecimento que nós temos. Mesmo porque, em função do nosso planejamento reencarnatório, tem algumas coisas que a gente já sabe de outras existências, mas que podem estar bloqueadas em função das características reencarnatórias de agora. E tem outras coisas que a gente não vai aprender agora por não ser necessário o aprendizado em função do plano traçado. De qualquer forma, o campo do entendimento está aberto e a gente pode, no mínimo, tomar contato. Bem, Ferdinando está dizendo que vaidade e orgulho
atrapalham o espírito, e ele o faz por conta própria. Um pouco mais adiante na mensagem, Ferdinando diz que o instrumento mostra para que ele serve. Ou seja, se existe um atributo que nós conhecemos por inteligência, que é a capacidade de aprendermos, a capacidade de planejarmos, a capacidade de programarmos, de produzirmos, promovendo inclusive o progresso e o conforto material, a inteligência precisa ser utilizada naquilo que ela tem de mais precioso, que é produzir bem-estar para si mesmo, instinto de conservação, estudado pela doutrina espírita, e ao mesmo tempo produzir bem-estar para aqueles que convivem conosco. Porque afinal de contas é preciso fazer para o próximo o que queremos para nós mesmos. Então, lei da vida, a inteligência precisa ser utilizada para benefício de todos, a partir daquele que tem o atributo em operação natural. Evidentemente, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, nas questões 371 e 372, notadamente, que existe a condição de insuficiência mental aqui na Terra, quase sempre vinculada aos erros cometidos pelo espírito no campo da inteligência em outras reencarnações. Recebem corpos que limitam o entendimento, que limitam a inteligência, para dar ao espírito a oportunidade de valorizar aquilo que mal utilizou numa outra existência. Ferdinando ainda vai dizer que a inteligência nossa precisa ser utilizada no sentido de conduzir os espíritos mais atrasados, não necessariamente moralmente, para Deus. Ou seja, nós ajudarmos as pessoas a progredirem naquelas, evidentemente, que nós consigamos fazer com o atributo que temos. E por último, Ferdinando vai dizer que é lamentável que alguém utilize-se da inteligência para negar a divindade, e mais, para pregar a negação da divindade. Palavras de Ferdinando: séculos de sofrimentos aguardam esse tipo de espírito encarnado. Ou seja, a pessoa tem todo o direito de ser um ateu, mas pregar, impor um ateísmo, é de consequências extremamente funestas para aquele que o faz. Palavras de Ferdinando. Ou seja, a nossa inteligência precisa ser voltada para dois aspectos. Um aspecto material, que produz conforto para todos nós, e outro, o progresso de todos aqueles que ainda não conhecem Deus, ou seja, é preciso divulgar as leis naturais. Ao longo do desenvolvimento da natureza humana, e nós facilmente podemos perceber isso, o aspecto inteligência tem sido muito valorizado, notadamente a partir do começo do século XX, quando se começou a estudar com mais profundidade a questão do intelecto. Desde as pesquisas de Alfred Binet, acelerou-se um processo para determinar o quanto a pessoa é inteligente, o que foi resultar nos testes de QI, o quociente de inteligência. Todos nós já ouvimos falar. No final da década de 1930, os testes que até então eram feitos com crianças e adolescentes passaram a ser utilizados com adultos. Imediatamente, o governo dos Estados Unidos, através do seu exército, começou a aplicar testes de QI nos jovens que tinham potencialidade para ir para o fronte da Segunda Guerra Mundial. Então, mandava-se para a frente de guerra jovens com QI acima da média, para poder ganhar a guerra mais rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, começou a haver um endeusamento, uma mitificação daquelas pessoas que têm um QI elevado. E nós gostaríamos, então, de perguntar para nós mesmos: todas essas pessoas com um QI altamente desenvolvido produziram o que para a humanidade?
É bem verdade que muitas coisas boas foram produzidas, mas as grandes armas, as grandes guerras, foram produzidas por mentes brilhantes. E nós poderíamos perguntar ainda, estas mentes brilhantes, que às vezes estão até em redor de nós mesmos, por serem inteligentes, com alto índice de QI, essas pessoas são felizes enquanto seres humanos? Fazem a sociedade, a partir da própria família que vivem com eles, felizes? Nós sabemos que não. Grandes gênios da humanidade eram depressivos, negativistas, embora tivessem um QI altamente desenvolvido. E produziram algumas condições extremamente nefastas, notadamente, em dois campos que nós poderíamos analisar rapidamente aqui na Terra, e que são discutidos em profundidade, com um brilhantismo enorme, pelo Yuval Harari, o historiador judeu, PhD, que tem feito uma análise muito, mas muito presente, muito consistente da natureza humana. O que diz Harari, e que nós podemos inserir no pensamento espírita, embora ele seja um ateu? Harari diz que nós, seres humanos, inteligentes tais quais nós somos, nós colocamos em risco, já e não é de hoje, a nossa própria sobrevivência no planeta. Ou seja, nós estamos, enquanto inteligentes que somos, nós já estamos num nível de consumo daquilo que a Terra é capaz de produzir em 1,7 vezes. Não é muito inteligente aquilo que estamos fazendo, porque estamos exaurindo o nosso próprio planeta. Nós já consumimos na Terra 1,7 vezes o que a Terra é capaz de produzir. Mais cedo ou mais tarde, ela vai falir para esse contingente de seres humanos vinculados aqui. Então, a nossa relação com a ecologia precisa ser fortalecida. E chama-nos a atenção, nós que somos espíritas, chama-nos a atenção o alerta que a espiritualidade dá a esse respeito. Em 1960, André Luiz escreve, pelas mãos de Chico Xavier, o que seria um livro que nós todos deveríamos ter como livro de cabeceira. Conduta Espírita. Cada capítulo, um tema. O capítulo 32, de um livro escrito em 1960, é intitulado Perante a Natureza. E é um tratado de comportamento ecológico extremamente profundo e atual. Chama-nos a atenção que este livro, com esta mensagem, precede em 11 anos a fundação, por exemplo, do primeiro e maior grupo de luta pelo meio ambiente na Terra, que é o Greenpeace. Ou seja, a doutrina espírita está 11 anos na frente do primeiro grande movimento de defesa da ecologia. Então, para nós espíritas, seria muito mais inteligente de nossa parte acessarmos as páginas de conduta espírita para saber qual deve ser o nosso relacionamento com o planeta. E há alguns dados que são extremamente críticos. No Brasil, entre 30% e 40% do que se produz, a terra produz, não chega na mesa do consumidor, perde-se no meio do caminho. Isso é crítico por um detalhe muito interessante. A cada 5 segundos, segundo a ONU, desencarna alguém no mundo vitimado pela fome, inclusive no Brasil. E nós jogamos fora de 30% a 40% daquilo que nós produzimos no Brasil. Não é inteligente o que estamos fazendo. De forma alguma não é inteligente. Então nós precisamos atentar para esse aspecto. 5 segundos é o tempo suficiente, em média, para desencarnar alguém vitimado pela fome. Mas já que estamos tocando nesse assunto, e sem querer criticar o comportamento de ninguém, pesquisas sérias fazem uma referência muito interessante a esse respeito. O brasileiro gasta com animais de estimação, um cachorro, por exemplo, em média, R$ 290 por mês. R$ 121 só com ração para cachorros.
Para gatos, em torno de R$120 por mês, R$190 por mês, R$91 com ração. É curioso, quando a gente vê que os brasileiros gastam até R$120 por mês de ração com cachorro, quando dentro da nossa população, a cada 5 segundos morre um ser humano de fome. E a gente vai aqui num desses grandes atacadistas de Rio Preto, e a gente encontra uma cesta básica que daria para mitigar a fome por um mês de uma família de 4 pessoas, a R$60. Nós não estamos sendo muito inteligentes. Nós preferimos sustentar os nossos animais de estimação em detrimento dos nossos irmãos espíritos humanos. E Jesus aconselha: faça para o teu próximo aquilo que você quer para você mesmo. Então nós precisamos mudar o conceito de inteligência urgentemente. E perceber que essas condições reencarnatórias mudam de uma existência para outra, e quando não, mudam dentro da própria existência. O que significa dizer que o panorama reencarnatório de cada um de nós pode ser modificado da noite para o dia. O melhor a fazer, como diz Ferdinando, é socorrer aqueles que são mais necessitados. Jesus tocou no assunto, quando ele disse para aquela mãe que pedia um socorro para uma obsessão terrível da filha. Ele disse para ela: não é bom tirar da boca das criancinhas e deitar aos cachorrinhos. Mas, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas dos seus senhores. Ela entendia a cadeia alimentar e tirava de si para alimentar os cachorrinhos. É necessário alimentar os cachorrinhos, mas nós precisamos pensar nos nossos irmãos seres humanos que morrem de fome, um a cada 5 segundos. Simples assim. Eu sei, é difícil pensar nisso, mas a gente precisa se alertar a respeito. Esse é o principal aspecto que tem sido estudado ao longo dos séculos, notadamente no século XX, da natureza da inteligência humana. Mas há mais 2 aspectos. Se para esse Jesus falou com relação à quantidade de conhecimento, e ainda cobrou Nicodemos dizendo: mas eu estou te falando das coisas da terra e você não entende, e se eu te falar das coisas do céu? Os outros 2 conceitos de inteligência na terra também foram motivos de inserção de Jesus com esclarecimentos. Nós estamos falando, e todos nós já ouvimos falar, da inteligência emocional. Nós não temos sido inteligentes emocionalmente falando. Esse conceito começou a ser estudado em profundidade no último quarto do século XX, notadamente quando sai o livro de Daniel Goleman intitulado Inteligência Emocional, onde através de pesquisas, onde através de estudos profundos, se analisou o impacto da inteligência emocional, ou seja, das consequências do nosso comportamento emocional no corpo físico. Goleman fala para nós que todo ataque de nervos, todo momento de raiva, de cólera, agride diretamente o nosso coração e todo o sistema circulatório. É ciência. Ele está falando em termos de ciência. Fora isso, nós sabemos que todo descontrole emocional produz variações no nosso comportamento físico no campo dos hormônios. Ou seja, quando nós nos revoltamos, quando nós nos encolerizamos, quando nós nos estressamos, nós produzimos um efeito proporcional no corpo físico. Lembrando que o corpo físico, segundo Jesus, deve ser considerado como um templo do Espírito, portanto sagrado, e é mesmo. O corpo físico nosso é um santo mecanismo para crescimento dos nossos espíritos. E ele, o corpo, é a principal ferramenta para que o espírito viva o tempo certo para a existência programada, planejada. Quando nós nos encolerizamos, quando nós nos revoltamos, vivemos
com os sentimentos menos felizes, nós encurtamos as nossas vidas por bombardear o nosso corpo físico, é o que diz a inteligência emocional. Mas nós, espíritas, temos acesso a essas informações muito antes de Daniel Goleman, em 1985, ter lançado esses conceitos. Emmanuel escreve há mais de 60 anos, pelas mãos de Chico Xavier, o livro Pensamento e Vida. E ele destina 2 lições importantíssimas para nós compreendermos o impacto das nossas emoções no nosso corpo físico. E ele vai dizer, no capítulo 15, quando se trata de saúde, e no capítulo 28, quando se fala de enfermidades, que todo desarranjo emocional, principalmente a irritação, o nervosismo, é como se dessemos marteladas num mecanismo extremamente sutil, extremamente sensível. Ou seja, a cada momento em que a gente se revolta, tem raiva, nós martelamos o nosso organismo físico, diz Emmanuel, há mais de 60 anos. É preciso rever conceitos. Por quê? Porque ao encurtar a vida, o espírito vai provocar 2 prejuízos. Primeiro, a si mesmo, porque vai faltar anos, se não meses, se não dias, naquele programa reencarnatório que foi traçado para ele crescer, espiritualmente falando. Mas em consequência da sua ausência aqui na Terra, num tempo que deveria ter acontecido, ele também vai faltar na convivência com aqueles espíritos que estavam planejados conviver com ele. A parte dele, na vida alheia, segundo a proposta reencarnatória, não será feita porque ele se ausentou antecipadamente. Todo esse prejuízo para si mesmo e para as pessoas terá que ser ressarcido pelo espírito em reencarnações futuras. Fora isso, o Livro dos Espíritos, na questão 199, nos diz que vida curta na Terra quase sempre é resto de vida anterior. Ou seja, é um pouco de vida que não foi vivido na existência anterior ou numa das existências anteriores que precisa ser reposto na economia divina. Se não houver, é claro, um amor que cobre uma multidão de pecados. Nós precisamos usar nossa inteligência intelectual para educar a nossa inteligência emocional. E esse princípio precisa ser aceito por nós outros, porque vira e mexe, a gente nega que nós temos condições de mudar o jeito que a gente é. Quase sempre, segundo Leandro Carnal, nós somos portadores da síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não aceita mudança. E nós nascemos na Terra para mudar, o tempo todo. É muito mais inteligente, portanto, começar a se modificar agora. Mas qual é o problema? O problema é foco. Ensina a todos nós o grande professor Rodrigues Ferreira que o conceito de irritação nosso precisa ser substituído. Por quê? Porque normalmente a gente assume um comportamento no campo do desequilíbrio emocional achando que o problema vem de fora. Então, no meu caso, vou reclamar quem é que consegue manter a paciência com uma esposa dessa? Ou quem é que consegue manter a paciência com um filho desse? Ou com um vizinho desse, um colega de trabalho, um patrão, um time de futebol, um governo? Ou seja, a explicação para a minha irritabilidade está para o lado de fora. E ele diz que esse é o nosso maior erro. Porque não são as pessoas e as condições e as circunstâncias que nos irritam, diz ele, somos nós que nos irritamos com tudo isso. É escolha do espírito. Tem muitos acontecimentos em nossas vidas que não são passíveis de serem controlados por nós, e muito menos de serem evitados. Mas nós conseguimos escolher de que forma vamos nos comportar diante disso. E é possível perfeitamente educar a nossa condição emocional. Deixar de colocar a culpa no signo
Signos do fogo tornam as pessoas irritadiças. Já ouviram isso, com certeza, eu já ouvi. Antes de ser espírita, eu dizia: como é que eu vou me manter calmo sempre se eu sou neto de espanhol? Quer dizer, a culpa está no DNA. Não. Está tudo errado. A culpa é minha. Ora, qual é a solução? A solução quem nos aponta é Santo Agostinho. E está nas duas questões 919 do Livro dos Espíritos. Passa, diz ele, passa em revista o seu dia, e quantas vezes nós já ouvimos isso, e quantas vezes nós, enquanto oradores, já falamos isso. Passa em revista o seu dia. E observa se tudo aquilo que você fez não causou prejuízo, mágoa, estresse, qualquer coisa. Estamos interpretando a orientação do benfeitor. O que ele quer dizer? Que a gente reflita no jeito que a gente é e se proponha no outro dia não fazer aquelas mesmas coisas. E ele tem razão, porque Daniel Goleman vai explicar para nós que nós poderíamos dizer didaticamente que temos duas mentes: a mente intelectual, racional, e a mente emocional. E se nós perguntarmos qual delas é mais rápido, nós sabemos a resposta. A mente emocional é muito mais rápida. Tanto que de vez em quando a gente pede desculpa para as pessoas. Eu reagi sem pensar. Não deu tempo, é explosivo o espírito, é pavio curto, como se diz popularmente. Passando em revista é uma reflexão, onde a gente começa a estabelecer um novo comportamento, ou seja, a gente está se replanejando, se reprogramando, ou como diz André Luiz em Mecanismos da Mediunidade, a gente está se recondicionando psiquicamente. E não vamos conseguir na primeira oportunidade, nem na segunda, mas lá pela 10ª, pela 100ª, pela 1000ª vez nós vamos conseguir nos controlar, desde que nós queiramos. É um exercício constante, diário. O exercício para controle emocional, mesmo porque, para deixar as coisas muito claras, ele impacta diretamente, e é só estudarmos o capítulo 2 de Missionário da Luz, quando se estuda a epífise. Lá está escrito que todo o nosso sistema endócrino é comandado pelo espírito, o ser pensante, através da epífise ou glândula pineal, ou seja, tudo isso aqui funciona de acordo com a qualidade emocional do meu espírito. E não tem sido muito inteligente aquilo que temos feito, convenhamos. É preciso se reeducar. Se reeducar. Aliás, quando Jesus fala sobre inteligência emocional, ele vai ser muito claro no sentido de nós não deixarmos isso acontecer. Quando é que Jesus fala para a inteligência emocional dos nossos espíritos? Tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também poderão fazer mais do que eu fiz, tenham bom ânimo, ou seja, mantenha-se emocionalmente equilibrado. Por que arrazoeis o mal em vossos corações? Ou seja, por que emoções e sentimentos menos felizes a partir do mundo interior? Jesus está cobrando um posicionamento de cada um de nós, indicando que é possível se posicionar de maneira diferente. E nós viemos aqui para nós nos educarmos, voltarmos para o mundo dos espíritos melhor do que quando chegamos. Um terceiro aspecto da inteligência humana que tem sido estudado, e na virada do milênio é que ele surgiu, é o que tem a ver com a nossa essência, enquanto seres humanos. E Jesus também tocou no assunto. Nós estamos falando da inteligência espiritual. Do que se trata? De um comportamento humano, enquanto seres humanos, com valores humanos. Mas nós temos nos deixado levar pelos valores do dia a dia, do corre-corre, da vida material. Consequentemente, a gente, e vamos utilizar aqui as palavras de Joana de Ângeles, a grande psicóloga do mundo espiritual, ela fala para nós que é uma vida de correria para lugar nenhum. E como a gente se envolve principalmente com a mídia mercantilista, se deixa envolver, nós passamos a viver num círculo vicioso de vida material, esquecendo a parte espiritual, que é a nossa principal essência. E com isso a gente vai criando um vazio, diz ela, que ela chama de vazio existencial.
por falta de construção espiritual. Mas construção espiritual precisa de alicerce, como qualquer construção, ensina-nos André Luiz. Nós precisamos pensar diferente para agir diferente. Pensar diferente significa sair da inteligência intelectual e ir para o campo da inteligência espiritual. De forma que a gente comece a fazer uso dos atributos do nosso espírito no tocante à construção de um espírito melhor, a partir do instante e da posição em que nós nos encontramos. Quando nós começamos a realizar coisas no campo do espírito, diz Joana de Ângeles, a gente começa a encontrar uma alegria de viver. Não importa que tipo de problema a gente experimenta na Terra, qual é a nossa condição reencarnatória, seja ela contingente ou seja ela fisiológica. É possível ser feliz, todos nós sabemos disso, não tendo absolutamente nada materialmente e não tendo nem saúde. Conhecemos gente assim. Mas caso tenha alguém aqui que não conheça, dá um pulinho lá no Francisco Cândido Xavier aos sábados, para lidar com os nossos irmãos que vão lá em busca de alimentos e sopa e evangelho. Tem pessoas que têm me dado lições de vidas extraordinárias ao longo desses anos que nós estamos lá. Porque são pessoas que não têm absolutamente nada, muito menos saúde, e são muito mais felizes do que eu. É um erro de concepção, de escolha de como vamos nos comportar diante da vida. Um dos homens mais felizes que eu conheci na minha vida foi lá no Francisco Cândido Xavier. Já desencarnou, quase que precocemente, em função de uma doença seríssima, e vivia sorrindo, morando num único cômodo emprestado, vivendo de salário mínimo e abandonado pela família, e sem saúde física. Foi a pessoa mais feliz que eu já conheci na minha vida. Lições de vida. Então, o de que necessitamos para ser feliz na Terra? Desenvolver o nosso aspecto espiritual. Esta questão foi levantada em nome da ciência por Dana Zohar e seu marido Ian Marshall, quando lançaram um livro que é essa inteligência espiritual. E é importante frisar que este livro não é um livro que fala de religião, mas é um livro que fala de um comportamento que poderíamos chamar de comportamento religioso, de religiosidade. Porque, convenhamos, religião, segundo Emmanuel, na Terra, é o laço que une a criatura ao Criador, mas ainda é a organização dos homens, e os homens são falíveis, consequentemente as organizações religiosas também, inclusive as espíritas. Do que se trata? De desenvolver a religiosidade. E Jesus também falou sobre isso, sobre a essência da inteligência espiritual. Disse ele: busca antes de mais nada o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que quer dizer Jesus com isso? Podemos interpretar, para as nossas reflexões, sempre haverá inúmeras explicações, da seguinte forma: buscar o reino dos céus significa buscar um entendimento acerca da realidade espiritual, porque reino dos céus, à época, era mundo espiritual. Busca antes o reino dos céus, ou seja, o mundo do espírito, porque somos espíritos. E a sua justiça, ou seja, este reino, o do espírito, tem um conjunto, tem um código de leis, pois que se há uma justiça, tem que estar fundamentada em leis. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ora, Jesus resumiu toda a lei e os profetas, ou seja, toda a lei de Deus e o que disseram os profetas, Jesus resumiu na lei de amor. Então, busca antes de mais nada o entendimento acerca da vida espiritual, porque somos espíritos, e da lei de amor, porque é o que rege tudo, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse tem sido um engano muito recorrente, e não temos sido inteligentemente suficientes para discernir isso aqui na Terra. Nós achamos que só o fato de assumirmos Jesus como Salvador,
como nosso Senhor, como enviado de Deus, já seria suficiente para a gente conquistar uma casa nova, um carro novo, um emprego novo. Não é nada disso. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. O meu reino é reino do Espírito. O que Jesus quer dizer é que a divina providência sempre estará trabalhando para aquilo que é necessário ao nosso espírito, segundo a nossa condição, naquele determinado momento. A divina providência é lei de amor. E ela não poderia esconder, facultar nada que impedisse, que me libertasse do crescimento. Ela precisa me dar a oportunidade de crescer. A providência divina só é providência divina enquanto ela não me cercear. Consequentemente, nós precisamos voltar os olhos para a lei de amor. Dana Zohar aponta algumas características da pessoa inteligente espiritualmente falando aqui na Terra. Ela diz, em primeiro lugar, que as pessoas que estão desenvolvendo do seu aspecto espiritual, já buscam não se vitimizar, não se colocar como vítima das situações e das circunstâncias. Ou seja, é um ato infantil nos infantilizarmos, portanto, por conta das agressões do mundo e da vida. Faz parte do nosso corpo, ou campo de provas e de expiações. Teimar contra isso é não acreditar em Deus e na sua justiça. Então, todas as vezes que a gente se põe como vítima, a gente está negando a nossa inteligência espiritual, ou seja, estamos nos infantilizando espiritualmente falando. Precisamos parar com isso. Ninguém é vítima. Todos nós somos aquele que está colhendo o que plantou. Porque sempre será dado a cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Segundo as suas próprias necessidades evolutivas. Mas ela vai mais à frente dizendo que as pessoas, à medida em que desenvolvem a compaixão, se mostram mais inteligentes espiritualmente falando. O que é ter compaixão? É se condoer com a dor alheia, mas tentar fazer alguma coisa a respeito naquilo que é possível a gente fazer. Do contrário, é só dó. Eu tenho dó de fulano, mas não fizemos nada por ele. Compaixão é diferente. Compaixão vê, sente, se coloca no lugar e tenta fazer alguma coisa. Soluciona o problema? Não, não é essa a nossa finalidade última, quase sempre, mas fazer algo a respeito. Ter compaixão. Enfrentar a vida com equilíbrio intelectual, diz ela, questionando a vida, questionando as circunstâncias e buscando soluções inteligentes no campo da racionalidade, sem perder o equilíbrio emocional, diz ela, porque se a inteligência intelectual mostra como as coisas devem ser feitas, a emocional mostra como a gente deve se comportar. E a espiritual nos equilibra diante das leis da vida. Esses aspectos precisam ser estudados por nós outros. Eles estão embutidos no Evangelho de Jesus, estão embutidos na doutrina espírita. Mas convenhamos que a lei de Deus e a providência divina é absurdamente inteligente, ou seja, é a própria inteligência suprema, como diz o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque esta lei de amor que rege a vida está ao nosso alcance dentro de nós mesmos, dentro da nossa consciência. E à medida em que a gente vai se adequando, se adaptando a ela, através de pensamentos e atitudes, nós começamos a entrar em sintonia com essa lei. E quando nós começamos a entrar em sintonia com a lei de Deus que está dentro do nosso mundo íntimo, nós começamos a perceber a vida tal qual ela é, uma vida abundante, como disse Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ou seja, está à nossa disposição uma vida abundante. Mas ela só é possível de ser percebida na medida que a gente se insere na lei de amor. E a lei de amor está fundamentada em apenas 2 itens: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que significa dizer que se nós utilizarmos a nossa inteligência
para não só aproveitar cada oportunidade que seja para fazer o bem para os outros, mas quanto descobrir novos jeitos e novas formas e novos motivos para fazer o bem para o próximo, nós estaremos satisfazendo a nossa propriedade espiritual, e com isso a gente vai se tornar mais felizes a partir da condição que nós estivermos, e os Espíritos ratificam isso na questão 922 do Livro dos Espíritos. Jamais seremos felizes na Terra enquanto a nossa consciência não estiver equilibrada com a lei de Deus. Ele diz, o Livro dos Espíritos, que um dos pilares da nossa felicidade na Terra é consciência tranquila. Consciência tranquila só vem com o desenvolvimento do nosso aspecto espiritual, que precisa utilizar o aspecto intelectual e que precisa também se sustentar no aspecto emocional. Tudo isso está à nossa disposição dentro de nós mesmos. Nós não estamos sendo muito inteligentes aqui na Terra. Sustentamos, ainda como diz Harari, a questão das classes sociais, que não faz parte da lei de Deus, pois a nossa inteligência, segundo Ferdinando, deveria estar focada para eliminar as diferenças sociais, para que a felicidade se estabelecesse aqui na Terra, como diz Lázaro no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O amor que cada um de nós haverá de praticar eliminará as diferenças sociais, produzindo um mundo de regeneração na Terra. Falta, portanto, cada um de nós tomar para si as próprias ferramentas que tem para melhorar a qualidade de vida do nosso espírito através da melhora de vida dos espíritos que convivem conosco. Com isso, a gente prepara reencarnações melhores para todos nós. Ou, em outras palavras, com isso nós construímos um mundo de regeneração que Jesus está insistentemente nos incentivando a fazê-lo. Fazei brilhar a vossa luz. Sois a luz do mundo. Que nós optemos inteligentemente, então, sempre por Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.